Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Se alguém me quiser servir, que venha atrás de mim, e onde eu estiver, ali estará meu servo. Glória a vós. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Irmãs e irmãos, vamos nos recolher num tempo de silêncio e no silêncio inclinar nossa cabeça, fechar os olhos e rezar pedindo ao Espírito Santo para vir em socorro nosso
e nos ajudar a compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos já bem próximos da festa da Páscoa. Domingo que vem, a essa hora, nós estaremos já com a procissão de Ramos vindo lá da Praça Criativa. Portanto, domingo que vem, levantem um pouco mais cedo e caminhem para a gente iniciar a procissão de Ramos da Praça Criativa até aqui na igreja, para celebrar o grande desfecho dessa caminhada de Jesus, que hoje se encontra lá em Jerusalém. E conforme vemos no Evangelho, anuncia para nós, prepara-nos para o que vai acontecer. Não só prepara para a gente ver o que vai acontecer com Ele, mas chama a gente para que nós nos envolvamos com o que vai acontecer com Ele e até topemos, aceitemos acontecer conosco o que vai acontecer com Ele. Tomem comigo o Evangelho, o número 6 do seu folheto, no comecinho da segunda página, João, capítulo 12, versículo 20 até o 33. Isso aqui é um texto preciosíssimo para nos ajudar a entrar já no espírito da Semana Santa que vamos começar. Vamos lá? Bem acordados. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Grego significa gente pagã, gente que não era judeu, que via aquela multidão de gente subindo para Jerusalém e indo para o templo, e ficava impressionado com aquela fé, embora não compreendessem, não tinham instrução na fé. Como muitos cristãos hoje em dia, não vai em nada da igreja, mas a Trindade todo ano a pé vai. Chega lá em Trindade, faz o que todo mundo faz, às vezes chega no pé da igreja lá fora, já faz o nome do Pai e já vai para o boteco comer um frango assado e uma cerveja. Participa daquele alvoroço da festa, mas não tem muita compreensão do que significa isso. Se envolve emocionalmente, até usa a mesma linguagem, adorar, mas não tem instrução na fé. Tem muito católico assim hoje em dia? Mas muito. Que não tem compreensão da fé. Vai ao templo, vai adorar, sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas é muito curioso que eles chegam em Jerusalém e, de repente, eles ouvem uma notícia, um cochicho, uma fofoca rodando que marca eles. Lembra que 2 domingos atrás nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios dizendo que os judeus pediam sinais milagrosos, lembra? Os gregos pedem sabedoria, lembra disso? Eles aqui estão querendo sabedoria. Versículo 21. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram, bem bonito, bem forte: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Eu vou dizer uma coisa que talvez não acrescente nada, mas do ponto de vista da escrita do Evangelho, é muito importante. Grego, pagão, gente sem instrução na fé, que chega lá, procura Filipe, de Betsaida, da Galileia. A Galileia é uma parte do país de Israel, que os evangelhos chamam de Galileia dos pagãos. É o povo judeu, que seguia a religião judaica, mas que morava na roça, e que não frequentava
rigorosamente as tradições religiosas do povo judeu. Mais ou menos o nosso povo do interior e da roça, que não ia em igreja, mas que todo ano faz a folia. Entendido? O povo da roça, os caipira, que uma vez ou outra vai lá em Jerusalém rezar, mas que não tem uma prática religiosa. São judeus, mas que os próprios judeus falam que são Galileia dos pagãos. E é engraçado que os gregos, que são pagãos, não chegam nos judeus fiéis, observantes, eles chegam num que é meio de fora, em Filipe, e fala: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Isto, o autor sagrado do Evangelho está querendo dizer para nós que Jesus está à margem da religião oficial do judaísmo. Os mestres da lei, os sacerdotes, os anciãos, os fariseus não viam bem Jesus. A Semana Santa é exatamente o desfecho da total rejeição a Jesus. Depois, Jesus não é bem visto pela religião oficial, pelas autoridades da religião judaica. Os discípulos dele também não, e os pagãos também não. Versículo 22, vamos lá. Filipe combinou com André. Lembra que André é daquela turma dos primeiros 4 discípulos, não é? É o irmão de Simão. Simão, André, Tiago e João. Vai a André porque André tem mais, é dos primeiros que tem mais intimidade com Jesus. Filipe combinou com André, leia, e os dois foram falar com Jesus. É engraçado que eles chegam em Jesus para falar: Jesus, a fama do Senhor tá bombando por aí. Até o povo pagão está vindo atrás do Senhor aqui em Jerusalém para falar com o Senhor, querendo conhecer o Senhor. Os gregos que são, na fama da história da civilização, o povo da filosofia, das altas e elevadas culturas da história da humanidade. É o povo da filosofia. Tudo que nós pensamos hoje sobre cidadania, sobre democracia, sobre direitos, tem a ver com aquilo que o povo grego desenvolveu nas academias, nas faculdades, nos centros de estudo. É um povo muito sábio, que colabora, na verdade, para o mundo inteiro. Então, Filipe e André falam: Jesus, os gregos vieram para Jerusalém, e ao invés de ir lá para os sacerdotes, para os fariseus e mestres da lei, para os anciãos, estão querendo falar com o Senhor, conhecer o Senhor. Significa que o Senhor está com um prestígio enorme, a fama do Senhor está espalhando. Aí Jesus começa com uma conversa atravessada. Vamos ver? Jesus respondeu-lhes: vamos? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Jesus está falando com caipira da roça, com Filipe e André. André era pescador, Filipe de Betsaida, um caipira. Eles falam para Jesus, os gregos querem falar com o Senhor. Jesus usa um ditado caipira, da roça, não é? Ele vem falando de quê? De plantação, de grão de trigo. Ele está usando a linguagem que eles são capazes de entender. É tão bonito esses detalhes no Evangelho. Faz a gente ter um amor tão grande por Jesus, mas tão grande, essa delicadeza de Jesus. Fala Filipe e André, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. O desfecho está chegando, rapazes. Agora, prestem atenção, vocês que são lá do interior do sertão, vocês sabem, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, apodrece e não vira nada. Mas se ele morre, ele brota
e ele produz muito fruto. Felipe, André, vocês se preparem, porque vocês estão empolgados com a fama minha, mas é exatamente agora que é a hora de entregar minha vida na cruz. Agora é a hora da minha morte. A minha fama, meu prestígio está para ser revelado como uma semente na cova, vai ser revelado na cruz. E aí, quando Jesus fala isso para eles, eles se surpreendem com um convite que Jesus faz a eles. De repente Jesus anuncia para eles que ele está para morrer, e Jesus chama a eles para morrerem junto com ele. Sabe que uma das coisas que nós mais temos dificuldade, nós gostamos do convite que Jesus faz para nós ganharmos as bênçãos de Deus, a salvação, a vida nova, não é? Tudo que ele oferece, mas nós não somos muito amigos. E olha que tem uma quantidade enorme nos evangelhos em que Jesus chama a gente para sofrer com ele, para envolver-nos com ele na sua entrega, como um grão de trigo. Moçada, topem comigo morrer, vamos virar semente no chão, vamos morrer. Quem já plantou, quem já viu como é que nasce um pé de feijão, um pé de milho, um pé de arroz? A semente bonita que você põe no chão, molha, um dia depois ela fica inchada, não é? Depois ela estoura, aí a parte da semente vai para fora e apodrece, a raiz desce e a plantinha sobe, não é? O grão morreu, não morreu? O grão morreu, mas brotou e dá fruto. Assim é com a nossa vida. Ser mãe, ser pai, ser esposa, ser esposo, minha gente, é ser um grão que topa o quê? Morrer. Olha que bacana. O que Jesus vai fazer agora? Primeiro ele fala dele. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E é interessante que Jesus fala que para ele morrer, para ele ser como um grão de trigo jogado no chão, que vai morrer, para ele isso é o quê? Presta atenção no raciocínio. Para Jesus, morrer é o quê? É o quê? Grita. Para Jesus morrer é o quê? Para Jesus morrer é glória. Para Jesus morrer é o quê? Minha gente, se nós sairmos da igreja hoje, dispostos a celebrar a Semana Santa, sabendo que para mim, para você pai, mãe, esposa, esposo, filho, morrer quer dizer renunciar, sacrificar a sua vida, levantar cedo, cuidar da sua responsabilidade, ter paciência, perdoar, amar, perder tempo, cuidar da sua tarefa. Para você, esse sofrimento todinho, se esse sofrimento todinho virar no seu coração glória, pronto, entendemos o que é Jesus. Enquanto para nós, a nossa missão for um peso, um sofrimento, que a gente vai à igreja para pedir a Jesus a graça de ficar livre. Eu sonho com um dia em que meus filhos casam, cada um caça seu rumo, eu quero ficar sossegadinho aqui, não quero ter problema nenhum. E não se iluda, porque o dia que seus filhos saírem de casa, os problemas vão aumentar demais no seu coração e na sua vida. Não vão? Para quem já tem filho casado, não é assim? Se iluda não, vai aumentar demais. A disposição nossa em viver a glória da cruz, a disposição nossa. Eu falava no começo da quaresma de um ensino do Papa Francisco e do Papa Bento, dizendo que a maior ameaça para a fé do cristão hoje no mundo é o quê? O desejo de conforto, o desejo de estar sempre livre das dificuldades, de querer estar sempre no shopping, ou no computador, ou na televisão, ou não derramando suor em esforço nenhum, uma vida cômoda. O que ameaça a vida do cristão hoje é o desejo de uma vida cômoda,
uma vida confortável, sem esforço, sem morte e por isso, sem a glória de Jesus. Já falei e vou falar enquanto vida tiver, porque quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem saudade das coisas que aconteceram na infância da gente. Mas se tem uma graça que eu agradeço a Deus, é de ter convivido com meus tios, com meu pai e a minha mãe, com o povo velho do interior e da roça, em que para eles, aquela vida batalhada, sofrida, penosa, cheia de complicações e dificuldades que tinha no interior e lá na roça, aquela vida para eles eles tinham tanta alegria em dedicar o extremo e o total esforço deles para aquela missão como esposa, como pai, como mãe. Aquela entrega, aquela renúncia, aquele sofrimento fazia aquele povo ter tanta paz no coração e ser um povo tão cheio de Deus. Eu tive a graça de conviver com isso. Hoje em dia nós velhos não está assim mais não. Nós somos uma veiarada resmungona, reclamento. As dificuldades da missão nossa faz a gente chiar demais. O mundo nos seduziu de tal forma, a perversidade do mundo nos seduziu de tal forma, que hoje nós mais velhos não temos disposição em sofrer pela glória da cruz. Jesus agora dirige, depois de falar para os discípulos: moçada, vocês estão empolgados porque até os gregos estão atrás de mim? Vocês se preparam, porque agora eu vou ser glorificado, agora eu vou ser um grão de trigo que morre. E tem mais uma: eu quero que vocês venham comigo. Veja lá, versículo 25, todo mundo bem acordados aí. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Continua: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai, portanto, a honra que nós procuramos de Deus, a honra que nós devemos querer de Deus, é seguir Jesus, não nos apegando à nossa vida, porque quem se apega à sua vida, vai perder a sua vida, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Todos nós conhecemos aqui esposas, esposos, pai, mãe, gente honesta, ser honesto no ambiente de trabalho, que todo mundo debocha, mas você é besta. Como é que você gasta a sua vida com um marido desse? Como é que você gasta a sua vida com a esposa dessa? Como é que você gasta a sua vida com os filhos desse? Chuta o balde com isso, larga isso para lá, não é? Você é bobo demais, para que ser honesto? Você é besta demais, você é muito apegado nessas convicções suas. Deus não quer você sofrendo que isso aí não. Ainda chama para ir para a igreja de crente, vai para a igreja de crente que você vai ter sua felicidade. Chuta o balde com isso. Fique livre dos seus sofrimentos e dos seus esforços. Não gasta a sua vida com essa família boba não, compensa não. Hoje em dia a gente ouve muito esse tipo de coisa? A gente ouve isso com relação aos pais, com os filhos. Não compensa ter filho, para que esforçar com o menino? Taca na creche. O importante é todo mundo trabalhar e trazer dinheiro para casa. Portanto, ser mãe e cuidar de filho é um desperdício do tempo e ainda desperdício da beleza do corpo. Hoje, não está assim? Desperdício de tempo ser mãe hoje em dia. Na mentalidade das mulheres hoje, é jogar a vida fora ser mãe e ficar cuidando de uma criança, criando um ambiente num lar de saudabilidade, de convivência com a criança. Para os homens nem entra.
Para o homem, ele se desocupa dessa responsabilidade, dizendo: bem, você toma conta que eu vou correr, o suor eu trago e sustento as coisas, mas isso, cuidar de mim é você. Para nós homens, isso é a maior perca de tempo. E Jesus fala: pois é, isso para vocês é perca de tempo, significa que vocês vão perder a vida. Se vocês topam fazer pouca conta da vida de vocês, do tempo de vocês, da liberdade de vocês, e vocês topam, dar a vida de vocês, por seu casamento, por seus filhos, por sua missão de honestidade no mundo, no trabalho, na dignidade, na honestidade, na santidade, se vocês fazem pouca conta de vocês, vocês vão conservar a vida de vocês para vida eterna. Hoje, não tem nada mais ameaçador para nós do que o desejo de ficar livre da nossa responsabilidade. Olha, Jesus, eu imagino a cara de Felipe e André. Deve ter amarrotado a cara, né? Felipe pensou: eu não vou falar isso com Jesus sozinho, não. Eu vou chamar André para dizer. André é mais amigo de Jesus desde o começo, para ir comigo lá, porque Jesus está meio bruto com as coisas. Já pegou um chicote, fez aquilo no templo, não é? Eu não vou enfrentar Jesus. Aí chega Jesus: olha, a fama do Senhor está grande. Chegou uma comitiva de gregos lá da Grécia, vieram muitos meses de barco e a pé para chegar aqui, e agora querem conhecer o Senhor. Jesus fala: pois é, moçada, agora é a hora de eu ser glorificado na cruz. Agora eu vou ser um grão de trigo que morre. E tem mais uma: eu quero que vocês topem comigo morrer. Quero que vocês topem comigo fazer pouca conta da vida de vocês, da fama, do prestígio, do elogio, da liberdade, de fazer o que gosta. Olhe lá: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Vou dizer uma palavra bem pesada, pode? Pode? A maldição de hoje em dia, a desgraça da fé de hoje em dia, está em nós pregadores, incutindo na cabeça do povo que servir a Deus para ser honrado por Deus é o quê? Pôr o dinheiro no envelope e dar na igreja, o dízimo e a oferta. O que vai ter de padre e pastor indo para o inferno por causa disso não está escrito. Mas é muito, minha gente, mas é muito. Vocês não se assustem não, porque nós estamos ensinando que a honra, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e isso meramente se resume ao quê? A dar o dízimo e a oferta na igreja. Isso aqui é muito mais. Isso aqui não é dar dízimo e oferta, não. Significa também ajudar a igreja, ajudar a colaborar naquilo que a igreja precisa, mas isso não é o centro. Não adianta nada ajudar na igreja se não tem disposição em ser pai, em ser mãe, em ser esposa, esposo, em ser filho santo, obediente, reto até as últimas consequências. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Pega comigo a segunda leitura. O que é essa honra? O que é servir a Jesus? Pega a segunda leitura. Tão bonito esse texto da carta aos Hebreus, tão bonito. Que honra é essa que Jesus chama a gente para buscar? Que honra é essa que nós temos que querer do Pai hoje de manhã? Leamos juntos, bem bonito, o texto todo. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Como é que ele foi salvo da morte? Ele não morreu na cruz? Morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou. Ele dirigiu preces com forte clamor e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte, mas não essa morte, porque essa morte aqui não é morte, essa morte aqui é serviço ao Pai para a salvação do mundo. Isso aqui não foi a morte. Para nós não queremos isso aqui, e até queremos a ressurreição, mas não queremos isso aqui. Olha que coisa linda esse texto.
Olha o que significa: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Leia. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a... Ô igreja, eu quero que vocês reajam, porque aqui tem uma palavra poderosa. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a Deus. Obediência a Deus. Continua. Por aquilo que Ele... Minha gente, onde é que se testa a obediência? Está aí no texto. Onde é que se testa a obediência? Por aquilo que... Isso é um problema da língua portuguesa. Nós temos muita dificuldade de interpretar texto, não só Bíblia. Nosso problema é capacidade de interpretar texto, até ler notícia de jornal. Vamos ler de novo. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que Ele... Aí está eles, mas é Ele. Como é que se testa a obediência? Por aquilo que a gente... Ah, pronto, achamos. Como é que se testa a obediência? Por aquilo que a gente... Tem palavra que ameaça mais os casamentos hoje do que sofrimento? Tem não. Você está sofrendo por esse casamento para quê? Por esse marido, por essa esposa para quê? Por esses filhos para quê? Joga isso fora. Deus não te quer sofrendo assim não. Deus te fez para ser feliz. Deixa isso para lá. As crianças de hoje, imagine, a palavra sofrimento na educação de nossas crianças hoje, o que tem de pai desgraçando o futuro de seus filhos, porque dizem com os olhos cheios de lágrima, pai e mãe dizendo: eu não quero que o meu filho sofra. E a palavra de Deus fala que Cristo aprendeu o que significa obediência por aquilo que... Não venha com essa conversa. Eu, padre, obedecer o Papa e obedecer o Bispo não é facinho não. Eu, padre, obedecer a igreja, o voto de obediência que eu, padre, que as irmãs fizemos no dia da minha ordenação diaconal, no dia da consagração, não é simples não. Obedecer é um trem difícil demais, não é? Quantos de vocês, esposas e esposos, se dão bem até, mas se você liga, fala: bem, você vai fazer tal coisa porque precisa fazer, você trava o coração e diz: mas justo ele, justo ela querer mandar em mim? Pois a gente aprende o que significa obediência exatamente tendo coragem. Eu estou engasgado, eu estou travado com um trem na goela, mas eu vou aprender o que significa a obediência por aquilo que eu vou sofrer. Eu vou fazer aquilo que como esposo eu tenho que fazer, que como esposa eu tenho que fazer, como pai e mãe eu tenho que fazer, como filha e filho eu tenho que obedecer, ainda que custe muito sofrimento, lágrima, eu vou obedecer. A obediência de nossos professores na educação pública e particular hoje em dia é o quê? Passa os meninos de ano, ainda que não aprendam nada. Essa é a obediência. O que tem de professor com depressão, com tristezas enormes, porque tiveram sonhos enormes na educação, mas chega lá na sala de aula não pode ter disciplina nenhuma, porque se fizer um menino, uma menina, se espremer um pouquinho para que ele aprenda, você está torturando meu filho, está fazendo meu filho sofrer. Ou isso não existe? E os pais barraqueiros em porta de escola, na maioria das vezes, eu dei aula há muitos anos na escola, na rede pública e particular. Os pais barraqueiros em porta de escola, na maioria das vezes, são os piores pais e mães na educação dos filhos, não são? Eles não vêm para defender que o filho se submeta à obediência do processo pedagógico para que aprenda ou não. Pai barraqueiro em escola significa pai e mãe de gente que vai dar trabalho para a sociedade inteira.
Nós precisamos aprender o que significa obediência com Jesus. Olha o resultado que dá aprender o que significa obediência por aquilo que sofre. Obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Versículo 9. Vamos ler? Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe... Olhe para a cruz. Ele é causa de salvação eterna para quem obedece. Quer dizer, para quem topa aprender o que significa a obediência sofrendo com ele. Está claro? Tem alguma dúvida? Agora, nós precisamos nos libertar daquilo que as potências do mal, do consumismo, do mundanismo enfiou na cabeça de nós do que é felicidade. Se a gente não pedir ao Espírito Santo para nos libertar das ideias erradas de felicidade, nós não vamos dar conta de pedir a Jesus: ensina-me esse caminho de obediência e de sofrimento que o Senhor submeteu a Ele. Nós não vamos dar conta. Enquanto nós não formos curados da ideia errada de liberdade, de satisfação, de contentamento que o mundo enfiou em nossa cabeça, nós vamos ser escravos do pecado, do apego à vida. Jesus, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se não houver obediência, não tem salvação eterna. Vamos repetir? Se não houver obediência, não tem salvação eterna. Vamos estender nossa mão para a cruz e dizer: se não houver obediência, não tem salvação eterna. Mas não tem mesmo, minha gente. Mas não tem mesmo. Essa obediência, ela supõe uma disposição de escutar Deus. Vamos voltar ao Evangelho. Escutar Deus e aceitar o plano de Deus. Vamos ler agora o versículo 27. Aí Jesus disse: todo mundo, agora me sinto angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Esta hora de quê? Hora de quê? Da morte, do sofrimento, da obediência. Vocês pais e mães, vocês esposas e esposos, quantas vezes vocês já rezaram do jeito que Jesus rezou aqui? Agora eu me sinto angustiado. E o que eu vou dizer para Deus? Pai, livra-me desta hora. Pai, me livra desse problema aqui no meu casamento, com meus filhos. Pai, me livra desse problema. A gente não passa por essas angústias? Quantas vezes nós rezamos assim como Jesus rezou? Olha o tanto que é bonito. Jesus conhece profundamente nossas angústias. Ele rezou do jeito que nós rezamos. A vontade é de dizer para Deus: Senhor, livra-me desta hora. Livra-me dessa encrenca com meus filhos, com esse marido, com essa esposa, com essa família. Livra-me desta hora. O que eu vou dizer para Deus? Pai, livra-me desta hora. Aí de repente vem uma força sobrenatural que a gente não sabe da onde. A gente levanta, se arruma e enfrenta e diz: hoje eu vou enfrentar esse problema. E a gente vai e enfrenta. E é impressionante que quando a gente enfrenta, vem solução sobrenatural que a gente não sabe da onde que veio. E a gente vai enfrentando com angústia, com sofrimento, com tribulação. Mas de repente a gente enfrenta o problema, e o problema, na medida que a gente vai enfrentando, o sofrimento vai aumentando, mas a potência do problema vai diminuindo. De repente você: ainda bem que eu enfrentei. Não é assim? Olha, eu estou dizendo isso com vocês com vontade de chorar, porque eu vivo isso constantemente, também na minha vida de padre, também na minha vida de filho e de irmão, na minha família. Tem hora que você fala: não, hoje é o limite, hoje eu não vou dormir com esse problema sem enfrentá-lo. Aí você vai e enfrenta.
Pai, livra-me desta hora. Não, Pai, foi precisamente para essa hora que eu vim. O Senhor me fez marido, esposa nesse casamento, foi para essa hora. É agora que eu vou pegar a vaca pelo chifre. Hoje em dia, a gente faz assim: não, Deus vai tomar conta. Se Deus quiser vai dar certo. Vou sair uns dias para pescar, vou sair uns dias para arejar minha cabeça. Deixa o problema pipocar. Vamos ver mais? Quando Jesus topa, quando Jesus reza, mas foi precisamente para essa hora que eu vim, para sofrer, para cumprir com a minha missão. Se Jesus tivesse recusado, dizendo: Pai, livra-me desta hora, não vou enfrentar a cruz, nós estaríamos na desgraça e na maldição e no castigo e na ameaça do demônio até hoje. Quando Jesus levanta, ergue a cabeça e diz: pois é para essa hora que eu vim, aí, bum, um trovão no céu, e o divino Pai Eterno se posiciona. Vamos ver? Aí, olha o que acontece. Então, vamos ler? Então veio uma voz do céu, brada: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Que dia que ele foi glorificado? Eu o glorifiquei e vou glorificá-lo de novo. Que dia que ele foi glorificado? Não, o Divino Pai Eterno falou assim: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Que dia foi que o Pai Eterno glorificou Jesus? Isso mesmo, diz. Graças a Deus que o povo está sabendo. No dia que Jesus foi batizado, não foi? Ele saiu da água, o céu abriu e uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, nele eu encontro meu bem-querer, escutai-o, não foi? Foi a glória. Agora o Pai diz: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. O glorificarei de novo, a segunda glorificação vai ser no dia da ressurreição. Aquele dia vai ser a glória definitiva. Quando o Divino Pai Eterno entra na conversa de Jesus com Filipe e André, aí provoca um alvoroço. Versículo 29, vamos ler juntos? A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele para lá. Tem gente que é assim, vem para a igreja, Deus fala com ele, ele acha que foi um trovão. Ai, Jesus, como é difícil. Tem gente que vem para a igreja, Deus fala e é apenas um ruído qualquer. A fala de Deus e um carro de som que passa lá fora, ou um barulho do celular na igreja, ou uma moeda que caiu no chão, um menino brincando, é a mesma lereia, ó. A menor diferença. Foi um trovão, vamos tocar nossa vida. Tem gente que é assim, está perto de Jesus, junto de Jesus, o Divino Pai Eterno está mostrando quem é Jesus, mas a voz de Deus não passa de um trovão. O que tem de cristão na igreja assim? Vai à missa, vai à missa, vai à missa, todo domingo, todo domingo, todo domingo, mas o barulho que ouve de Deus não passa de trovão. Outros, quando muito, acham que não foi um trovão, foi uma visão. É um anjo que falou com Jesus. Apareceu um anjo e falou com ele. Tem nada a ver comigo. Entendeu? Aí Jesus fala, Jesus dá uma bronca no povo. Olha a bronca que Jesus dá. Versículo 30. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Reage, povo! Deus está falando, não é por causa de mim, eu não preciso, eu sei o amor que Ele tem por mim. Essa voz que vocês ouviram é por causa de vocês, não é por causa de mim. Aí Jesus entra com uma conversa poderosíssima. Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. E aí, leia, versículo 31. É agora o julgamento deste mundo. Presta atenção. É agora o julgamento deste mundo.
A morte de Jesus significa para nós o quê? O julgamento do mundo. A morte de Jesus significa o quê? Pois é, presta atenção no que vem agora. Continua. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Jesus está falando que o chefe do mundo vai ser expulso. Quem é o chefe do mundo? Quem é o chefe desse mundo? Tem um monte de gente na igreja falando que é Jesus, outro monte falando que é o demônio. Nós não podemos ter essa dúvida. É o demônio, claro. É a potência do mal. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso. Minha gente, é tão delicioso meditar isso, que a morte de Jesus na cruz significa a expulsão do chefe desse mundo. Eu preguei durante a quaresma, alguns se assustam com a dureza da pregação, dizendo: nós não somos mais escravos de medo do capeta. Para nós o problema nosso não é mais o capeta, não é mais o inferno. Para nós o problema nosso não é mais, não se assustem com o que eu vou falar, não é mais a morte, não é mais o inferno. O problema nosso é outro. O problema nosso é a gente querer sofrer com Jesus ou não. O problema nosso com Jesus é a nossa liberdade e a nossa capacidade de escolher o caminho dele. Porque nós não daríamos conta de enfrentar o chefe desse mundo, o demônio, daríamos? Tanto é que nós nem fica tirando capeta aqui. Porque para nós católicos, quem vence o capeta é Jesus morrendo na cruz. Aqui capeta não baixa, tá claro? E nós não vamos passar medo nos outros falando de capeta para tirar dízimo e oferta do povo, porque é para isso que falam de capeta nas igrejas. Quem cala a boca do capeta é Jesus morrendo na cruz. Na cruz ele expulsa o demônio. Ele morrendo na cruz, ele mata a morte, mata o pecado, mata o diabo, mata a potência do inferno. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque isso não é pouca coisa não. Tenha dó. Minha gente, é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Versículo 32, leia. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 33. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Lembra domingo passado? Usei o símbolo da cruz. Olha aqui de novo. A cruz deitada no chão, Jesus pregado. Depois ele é levantado deste mundo. Levantado na cruz, atrairei todos a mim. Por isso é que nós católicos amamos a cruz de Jesus. Por isso que nenhuma igreja católica no mundo pode ser igreja sem uma cruz lá dentro, com a imagem de Jesus, porque esse aqui é o símbolo da vitória de Jesus sobre o mal, mas é o símbolo da pescaria de Jesus. Atrairei todos a mim. Na cruz ele nos puxa, ele nos arrebata para Deus. O que nós vamos celebrar na Semana Santa é essa vitória. Nós vamos mergulhar na grandeza dessa vitória. Mas hoje nós precisamos pedir, igreja, pedir humildemente a Jesus: Jesus, eu preciso ter coragem de me deixar ser atraído pelo Senhor na cruz. Eu preciso aprender o que significa a obediência por aquilo que eu sofro, Jesus. Eu preciso aprender a fazer renúncias. Eu preciso aprender a morrer como um grão de trigo. Eu preciso aprender a dar a minha vida e servir ao Senhor como o Senhor nos serviu a salvação na cruz, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me. Cada um agora sabe em que você precisa mais do auxílio de Jesus. Cada um aqui sabe em que você precisa clamar a Jesus
Pai, livra-me desta hora. Não, foi para essa hora que eu vim. Eu vou voltar para casa hoje. E hoje, domingo, essa semana eu vou enfrentar o sofrimento que preciso enfrentar. Mas eu não vou abandonar minha missão de pai, de mãe, de esposa, esposo, de cidadão, de honestidade, de santidade no meu trabalho, na minha escola, na minha vida e no mundo. Incline a sua cabeça. Fale com Jesus agora. Não é fácil, não é simples, mas também não é impossível. E se você topar fazer esse caminho da cruz de Jesus, você vai começar a conhecer uma alegria nova, uma consolação nova que nada e nenhum prazer nesse mundo te deu e te dá. Fale com Jesus. Se você topar esse caminho de obediência, de entrega, de dedicação, de doação, de serviço a Deus, mesmo nas horas de grandes sofrimentos, seu coração começará a conhecer uma nova alegria e consolação que nada no mundo será capaz de te dar. Fale com Jesus. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. olhe para a cruz, Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu.